Palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, verso 1 ao 6. E diz assim: a palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Busco Sua presença, busco, ó Deus, a Tua direção e dimensão. Ajuda-nos, Deus, a Te conhecer, a viver na Tua presença. Dá-nos Tua palavra, Deus, nesta noite, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Muito bem. Esse texto é um texto conhecido de todos, né? Acredito, cantado, conhecido, recitado. Texto que eu conheço desde há muito tempo. E para vocês que têm acompanhado assiduamente a igreja no último ano, têm testemunhado e vivido conosco um rema, uma evolução espiritual chamado graça. Desde o início da pandemia nós entramos, talvez pelo desespero de morrer e não ir para o céu, nós entramos na graça de uma forma muito... abraçamos essa ideia e começamos a pensar sobre isso. E essa semana especificamente, lendo e autores e pensando, cheguei à conclusão do texto de Jeremias. Eu nunca havia feito uma reflexão sobre o texto de Jeremias, sobre a perspectiva da graça. Nos últimos 30 anos, preguei diversas vezes esse texto, cantei diversas vezes esse texto, mas sempre sob a perspectiva da lei. E é interessante como a mudança ela é drástica dentro deste texto, com a simples mudança de olhar, com a simples mudança de perspectiva, com o caminho de Deus dentro dos nossos corações de uma forma aberta, de uma forma simples, de uma forma reveladora, ali na cruz. E é incrível que tudo muda, todas as circunstâncias, os personagens, Deus, o oleiro, a roda do oleiro, o vaso, o barro, numa perspectiva da cruz de Cristo, nos chamando, Lucas, a sua eterna comunhão, ao seu serviço, a sua salvação. E é incrível que talvez o homem moderno ele não tenha percebido ainda essa incrível libertação que Cristo dá na cruz. Talvez justamente pelo fato de não olhar para a cruz e ver que ali foi revelado o verdadeiro amor, a salvação, a luz. Foi quebrado as trevas, foi quebrado os grilhões, foi nos dado vida eterna. E então, vamos pensar sobre o ponto de vista como vaso na mão do oleiro. E a primeira coisa, talvez o primeiro personagem incrível na história, o oleiro. E aí eu observo uma coisa, sutilmente dentro do texto, mais precisamente no versículo 3, ele descia à casa do oleiro, e Deus chama Jeremias a ter uma perspectiva, uma visão, a sair da sua zona de conforto, a ir até a casa do oleiro e ver o que ele estava fazendo. E aí então no verso 3, Jeremias escreve: e eu desci à casa do oleiro. E eu acho a primeira coisa, eu acho incrível essa percepção ali de Jeremias de sair de onde ele estava e ir até a casa do oleiro. E chegando lá ele viu algo incrível, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Eu acho incrível isso, porque o oleiro não estava inventando, Israel. E quando nós estamos debaixo da lei, nós temos essa perspectiva de que o tempo inteiro Deus está inventando, de que o tempo inteiro o pastor
a sua obra. E dá uma desarmada, porque eu penso, e às vezes eu imaginava que naquele dia, Carol, maldosamente, Flávio, o oleiro levantou e havia traçado um plano maligno contra o barro. Eu vou pegar o barro, eu vou salvar o barro, eu vou montar o barro, eu vou quebrar o barro, eu vou reconstruir o vaso. Mas não, ele simplesmente levanta naquele dia, vai para a sua oficina, para o seu ateliê, e vai fazer a sua obra. E de repente, nessa semana, eu achei um descanso nessa frase, e eis que ele estava fazendo a sua obra, como fez ontem, como fez ontem de ontem, como fez, como diz os goianos, isto um dia, ele estava fazendo a mesma coisa, na paz. Eu acho que ele não tinha um MP3 nesses dias, mas é bem provável que ele tinha colocado lá o reverente, um song, e estava ouvindo uma canção gospel, e fazendo o que fazia todos os dias a sua obra. Simplesmente seguindo o curso natural de sua vida, suas vendas ali na porta do seu ateliê, construindo vasos para a honra, para a desonra, bonitos, nem tão bonitos, grandes, pequenos. Fique imaginando que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, se é que Ele acorda todas as manhãs, eu sei que Ele se renova em todas as manhãs, porque o mesmo Jeremias em Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são eternas, não têm fim, e se renovam a cada manhã. Então eu fico imaginando Deus se levantando a cada manhã e se renovando para fazer a sua obra, aquela que Ele faz todos os dias, que fez desde Adão, fez até hoje, até agora, e irá fazer até o último dia de nossas vidas, que é tão somente cuidar de nós. E eu fico incrível, achando espetacular a coisa do oleiro, no seu ofício diário, simplesmente fazendo a sua obra. Aí de repente, tudo fica escuro, tenebrece, o céu se escurece, e ele pega o barro, e os olhos de Jeremias o vê nessa epopeia, nesse caminho, colocando barro sobre a roda. E eu fiquei pensando nessa figura da roda, um personagem espetacular na história de Jeremias, sobre o ponto de vista da lei. É aquilo que eu e você insistimos diariamente, de que Deus está aqui para nos castigar, Deus está aqui para nos julgar, Deus está aqui para nos tacar em cima de uma roda, para ver o que vira. E de preferência que ele bata bem o pé, e que essa roda gire numa alta velocidade, vai que o barro espirra lá na parede e cai no chão. E já está resolvido. Tipo funcionário público, quando está com preguiça de fazer o trabalho. Aí faz as carreiras de qualquer jeito para ficar livre. Mas aí de repente, Aline, eu tenho a impressão que Jeremias calmamente vê o oleiro pegando o barro e colocando sobre a roda. Porque se o barro não estivesse na roda, dificultaria e muito o seu trabalho, a sua composição, a sua escultura, o seu formato. Fiquei imaginando Deus no seu infinito amor, misericórdia, sabedoria, nos colocando nessas tribulações da vida, nessas rodas que a vida nos trazem. Então, somente porque sem elas, nós não seríamos esculpidos, nós não seríamos moldados, nós não seríamos lapidados. Fico imaginando então, tipo novela da Record, eu fico imaginando o que aconteceu lá no texto, né, criando, inventando. E aí de repente a roda do oleiro começa a rodar,
Ele começa a moldar o barro e ele enfia uma mão por dentro e outra por fora. E ele começa a dar forma ao vaso. E sob a perspectiva da lei, nós olhamos para Deus nos machucando, nós olhamos para Deus nos sangrando, nós olhamos para Deus de uma forma brutal nos moldando. Mas quando contemplamos a cruz e vemos Cristo ali em nosso lugar, com todos os nossos pecados, com todas as nossas loucuras, com todas as nossas insanidades, ansiedades e perturbações deste tempo, eu fico imaginando Jesus gentilmente colocando a mão no nosso coração e dizendo: não se turbe o vosso coração, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Gentilmente eu te moldo, gentilmente eu uso a roda em minhas mãos para te fazer vaso novo. Então somente eu olho e quero transformá-los no meu amor. Aí Jeremias contempla então, ao descer da casa do oleiro, sob uma perspectiva da cruz, que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. No verso 4, acontece uma tragédia ali. Uma tragédia quase grega, se é que existe a Grécia nesses dias. O oleiro no seu trabalho e de repente o vaso quebra-se. Olha que coisa incrível no verso 4. E a gente precisa ler a Bíblia 30 anos para entender isso essa semana. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. E por 30 anos eu olhei para isto, e por 30 anos, pasmem vocês, mas eu conseguia ler, e o oleiro quebrou o vaso, porque não estava satisfeito para fazer outro. Simplesmente eu lia e entendia isto. Aí de repente você respira, vê Jeremias descendo, e o oleiro na sua infinita sabedoria fazendo a sua obra sobre as rodas. E num determinado momento, o texto diz que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí, Sidney, nunca foi, acho que não será, o oleiro quebrando o vaso, pelo bel prazer de fazer de novo. Mas é o vaso. É o vaso na sua pequenez, é o homem na sua insignificância que quebra-se. É você que se quebra. É você que escolhe caminhos de neura. É você que escolhe caminhos de comparações. É você que escolhe caminhos de loucura, de insanidade. E se auto-extermina, se auto-quebra. Ali o oleiro gentilmente moldando, e o vaso parte-se na mão do oleiro. Deixa eu te contar algo incrível. A mão do oleiro continua a mesma. A paciência, além do oleiro, continua a mesma. A sabedoria em esculpir do oleiro continua a mesma. Suas habilidades continuam a mesma. Então ali, se o que se parte, o que não aguenta atenção, é o próprio vaso. Quando Cristo trouxe isso ao meu coração essa semana, me lembrei das palavras de Paulo aos Coríntios, que Deus não coloque em nós nenhuma provação maior do que nós podemos suportar. Costumeiramente eu me pergunto: Deus, e aquelas que não estamos suportando? De onde veio? Quem semeou? Quem plantou? Quem regou? Aquelas tribulações, aquelas tensões que nos partem. Aí cheguei a essa conclusão, a essa compreensão. Somos nós mesmos que as criamos, que as procuramos, que as inventamos, porque a mão do oleiro continua ali, gentil, incrivelmente amorosa, tentando nos moldar, mas o vaso, ele resiste a ser moldado e parte-se.
E aí, o Onan, com suas perguntas escalafobéticas, hoje me perguntou ali de fora: pastor, como é que é pastorear tantas gerações? Você é uma merda. Mas não tem o que fazer, então vamos lá. E aí eu brinquei com ele. Aí eu tenho dito, porque atualmente tem sido raridade um pastor pastorear uma igreja por 20 anos. Poucos, vocês irão encontrar poucos pastores com 20 anos na mesma igreja. E é incrível, depois de 20 anos, chegar aqui, ter o que falar com os irmãos, chegar aqui e olhar para vocês e sentir prazer em falar com vocês. Mas nesses 20 anos, se tem uma coisa que eu aprendi, é que muitos de vocês não suportaram ser lapidados, ser moldados e partiram-se. Não foi o oleiro que quebrou você. Não foi a igreja que ofendeu você. Não foi o pastor que ofendeu você. Não foram as mãos do oleiro que te partiram. Mas, Flávio, o texto diz que, de repente, o vaso dá uma resistida e se parte. Para a sua sorte. E para a sua sorte, aí eu aprendo que ele se partiu. Onde? Ele se partiu, Jaqueline, nas mãos do oleiro. Lucas Assunção. Cadê ele? Fugiu. Mas essa é exatamente a diferença, Lucas Assunção. Você tem duas opções na vida, cada um de nós. Nós temos a opção de se partir nas mãos do oleiro, ou nós temos a opção de se partir nas mãos do mundo. Aí, Reginaldo, você é jovem, não deve ter assistido, mas antigamente na Globo tinha um programa assim: você decide. E aí, exatamente neste ponto, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Essa ali é a grande diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E eu ficava me perguntando: é verdade, Deus, que eu vou ter que esperar o dia do juízo, segundo Malaquias, para ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? E essa semana, com esse texto, Deus simplesmente olha no meu coração e diz: não vai precisar. Na hora que se partir, e eu vou me partir, e você, em determinado momento da vida, vai se partir. Aí nós, exatamente nesse momento, nós veremos a diferença entre quem se parte, Tailine, nas mãos do oleiro, e quem se parte em suas próprias mãos, Rael. Aí nós vemos a total diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Ele quebrou-se. Ele não suportou ser moldado. E aí, então, voltando lá às gerações do Onã, e quantos membros de gerações eu vi, presenciei, testemunhei, que simplesmente não suportaram ser moldados e se partiram. Alguns se partiram nas mãos, Flávia, do oleiro. E aí, esses dias eu li na internet, Facebook, dá para ver coisa boa no Facebook. Estão me causando muita dor, ó Deus, mas ainda bem que são as tuas mãos. Não queira se partir nas mãos do mundo. Não queira se partir nas suas próprias mãos. Incrivelmente eu ficava olhando para esse texto e esperando a qualquer momento Deus vai vir e vai me partir no meio. Igual a Rochelle fazia com Cris. E vai me partir no meio. Mas não, é eu mesmo, nas minhas loucuras, que me parto ao meio. A diferença é só se eu vou me partir nas mãos do oleiro ou nas mãos de mim mesmo, do meu coração,
do mundo. Aí então, o vaso se quebra. O vaso se quebra. Ele não foi quebrado. Ele se quebra. Mas como estava nas mãos, aí o oleiro olha e ele faz de novo outro vaso. Acho isso belo, interessante. Vai falar, vamos, confessa comigo, você que já está aí mais de 5 anos na igreja, que como eu, em diversos momentos, você ficou esperando Deus te partir o meio, te jogar lá no meio da rua e falar, vaza, que eu não te quero mais. Quantas vezes lá na sua casa, você chegou e simplesmente sentou e pensou, Deus não me quer mais. Eu fui na igreja hoje, o pastor estava endemoniado, falou, me insultou, jogou carapuça, falou até meu nome na hora do sermão. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes eu já pensei isso? Mas o oleiro, ele incrivelmente, amorosamente, sobre a perspectiva dessa graça infinita, ele está lá para exatamente fazer outro vaso. Eu acho tão terapêutico, tão restaurador, acreditar, crer, viver nessa dimensão, de que ainda que eu me quebre na minha imbecilidade, Deus está exatamente ali para me refazer de novo. Só que o refazer de novo, aí no verso 4, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, mas agora sobre uma nova perspectiva. O vaso resiste ser moldado ali, o vaso resiste, ele se parte. Aí penso eu que o oleiro olha para aquele barro e diz assim, barro, tu está pensando que eu vou desistir de você? Não, não vou. Vou fazer de novo. Só que agora, Rael, eu vou fazer conforme o que pareceu bem aos meus olhos, ou aos olhos do oleiro, fazer. Eu fiquei pensando nessa maravilha da graça de Deus, de que quando nós nos partimos por nossas doideiras, Ele vem e nos refaz. Só que Ele nos refaz com uma nova perspectiva, segundo o que lhe bem parece aos seus olhos fazer. Sabe, então, Deus, Ele não desiste de nós, Ele não nos rejeita, Ele nos refaz. Vou falar de novo, esperar pelo menos um aleluia, mesmo que sem entender muito. Sabe, Deus não desiste de nós, Ele não nos rejeita, Deus, Ele nos refaz. Só que Ele nos refaz segundo o que bem parece aos seus olhos fazer. É aí que está a transformação, é aí que está a glória, é aí que está a soberania de Deus. Ele vem, nos refaz, e Ele nos transforma, e Ele faz de nós um novo vaso, um novo vaso nas mãos. E aí então no verso 5, então veio a minha palavra do Senhor de novo, dizendo de Jeremias, depois que ele entendeu e contemplou e viu a grandeza do amor de Cristo na cruz, ali naquele vaso. E ele diz no 6, Deus diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Alunos da sala de adulto, levante suas mãozinhas aí, que tem visto a lição pelo menos pela metade. Depois de ver alguns atributos de Deus, responde esta pergunta. Não poderia Deus perguntando para você nesta noite, sobre a perspectiva da onipotência, onisciência, infinitude, eternidade, sabedoria, enfim. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? É claro que sim. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ainda que vocês se partam na minha mão, eu irei refazê-los.
E a gente, achando que Deus estava lá magoado, no trono, esperando o momento exato para nos tacar o pé na bunda. Justamente o contrário. Está de braços abertos na cruz, esperando para te refazer conforme bem lhe parecer aos seus olhos. Termino nesta noite com Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, e diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Jesus Cristo, Filho de Deus, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que um dia na eternidade propôs fazer de você um vaso de honra, Ele mesmo terminará esta obra, aperfeiçoará esta obra, até o dia de Jesus Cristo. E aí, usando palavras de pastor Carlos, me descansa o coração saber que por mais que eu seja um imbecil, pecador digno do inferno, até o dia de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus terá me aperfeiçoado para ser noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, pronta para desfrutar das bodas do Cordeiro. A Ele toda honra, toda glória e toda a nossa adoração e gratidão por sua obra infinita na graça. Você não precisa mais ficar o tempo todo achando que Deus está tramando um plano ruim contra você. Ao contrário, como diria o próprio Jeremias, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se coloque de pé nesta noite. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu te honro, eu glorifico a Ti. És santo, és Deus de glória, és Deus de sabedoria, Pai. E em Ti repousa, Deus, toda a grandeza, Pai. Nós te amamos, Deus, nesta noite, Pai. Dedicamos a Ti este tempo, Deus. Dedicamos a Ti, ó Deus, os nossos corações. Toma-nos em Ti e refaz-nos, Pai. Deus, e refaz-nos, ó Deus, no Teu infinito amor, na Tua infinita grandeza, refaz de novo e leva-nos a Ti nesta noite, no nome de Jesus. No nome de Jesus.